Olá a todos! Neste vídeo eu vou conversar com vocês a respeito da regra 8 do livro 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, do Dr. Jordan Peterson. E bom, a regra 8 diz o seguinte: diga a verdade ou ao menos não minta. E basicamente, essa regra é sobre a importância de você falar a verdade. Não somente falar, mas agir. E você prestar atenção naquilo que você fala e naquilo que você faz. Inclusive na página 205 ele fala isso, que vários anos atrás, muito tempo mesmo, ele começou a prestar atenção naquilo que ele fazia e naquilo que ele dizia. Ele disse que começou a perceber que quase tudo o que ele dizia não era verdadeiro. Eu tinha motivo para dizer aquelas coisas. Eu queria vencer em argumentos, eu queria ganhar status, eu queria impressionar pessoas e obter aquilo que eu queria. Eu estava usando a linguagem para dobrar e torcer o mundo, para entregar aquilo que eu achei que era necessário. Mas eu era uma farsa. E percebendo isso, eu comecei somente a procurar dizer coisas que a minha voz interna não objetasse, que ela não contestasse. Eu comecei a dizer a verdade ou ao menos não mentir. E logo eu aprendi que essa era uma habilidade muito útil quando eu não sabia o que fazer. Durante todo esse capítulo ele vai bater nessa tecla de dizer a verdade e justificando por que a gente deve se esforçar por dizer a verdade e por agir de uma maneira correta. Na página 212, ele dá um exemplo com a palavra não, porque há muitas situações em que as pessoas deveriam dizer não, que certas pessoas deveriam dizer não e elas acabam dizendo sim. Então, se você numa situação que é necessário dizer não, você diz sim, você está mentindo, você não está dizendo a verdade. Ele diz assim no segundo parágrafo: se você diz não ao seu chefe, ou ao seu cônjuge, ou à sua mãe, quando é necessário dizê-lo, quando é necessário dizer não, então você transforma você mesmo em alguém que pode dizer não quando é necessário ser dito. Se você diz sim quando não é que é necessário ser dito, no entanto, você transforma você mesmo em alguém que pode apenas dizer sim, mesmo quando está claro que o não é que deve ser dito. Se você trai a você mesmo, se você diz coisas que não são verdadeiras, se você mente, você está enfraquecendo o seu caráter. Se você tem um caráter fraco, então a adversidade vai te levar para baixo. Quando um problema aparecer, ela vai te derrubar, inevitavelmente. E você vai esconder, mas não haverá espaço deixado para esconder o problema. Outra coisa que ele fala aqui, que é muito importante a gente saber, ele chama de cegueira deliberada, ou poderia ser também chamada de cegueira intencional, que é quando uma pessoa se recusa a conhecer algo, a perceber algo que poderia ser conhecido, que poderia ser percebido. Há pessoas que ignoram problemas, que ignoram que certos problemas estão vindo, e algumas fazem isso por ignorância, por não saberem, mas outras fazem deliberadamente. Elas se recusam a enxergar a realidade, elas se recusam a enxergar que um problema está se aproximando, elas preferem não se preocupar, elas preferem não sentir medo, não sentir aquela sensação de desconforto para tentar evitar o problema, para tentar minimizá-lo ou resolvê-lo ou se prevenir daquela situação. Aceitar a verdade significa sacrificar. E se você tem rejeitado a verdade por um longo tempo, então você está com uma grande dívida. Pode significar que você lá na frente vai ter que fazer um sacrifício ainda maior do que seria se você tivesse decidido aceitar a verdade antes. Então ele vai dizer aqui na página 214, né, ainda sobre essa questão de você dizer a verdade. E não é aqui ser uma pessoa chata, não é você ser, como algumas pessoas falam, sincericida, porque você pode dizer a verdade sem ser uma pessoa desagradável. O próprio Jordan Peterson, a gente percebe isso em certas palestras, em certas respostas, em certos comentários que ele faz, que ele escolhe bem as palavras. Ele próprio diz aqui, em determinados momentos, que ele, numa situação delicada, numa situação que exige sinceridade da parte dele, para evitar uma situação pior, ele escolhe muito bem as palavras. Claro, não significa que ao ouvir uma verdade a pessoa vai aceitar e vai ficar tudo bem.
Se você tiver que reclamar de alguma coisa que é legítima, reclame. Se você tiver que resistir a algo, resista. É o que ele está querendo dizer aqui. Ele cita aqui um autor chamado Viktor Franklin, que escreveu A Busca do Homem por Significado. E Viktor Franklin dizia o seguinte: uma existência enganosa e individualmente inautêntica é o precursor do totalitarismo social. Sigmund Freud, por sua parte, analogicamente acreditava que repressão contribuía de uma maneira não trivial para o desenvolvimento de doença mental. E a diferença entre repressão da verdade e uma mentira é uma questão de grau, não de tipo. Daí ele cita outro autor também, chamado Alfred Adler. Ele diz que esse autor dizia que mentiras geravam doenças. Outro autor também estudioso, Carl Jung, que Jordan Peterson admira muito e estuda muito. Jordan Peterson diz que Jung acreditava que problemas morais atormentavam seus pacientes e que esses problemas eram causados justamente pela falta de verdade. E todos esses pensadores, Viktor Franklin, Sigmund Freud, Alfred Adler e Carl Jung, estavam centralmente preocupados com essa patologia, tanto individual e cultural, e eles chegaram à mesmíssima conclusão: mentiras distorcem a estrutura do ser. Mentiras corrompem a alma, bem como o Estado, e uma forma de corrupção alimenta a outra. E aí ele vai aqui abrir um tópico a respeito da verdade, onde ele vai dizer o seguinte, que um objetivo, uma ambição, ou seja, quando você tem um plano, quando você tem um objetivo, um foco na vida, isso providencia a você uma estrutura necessária para a ação. Um objetivo, ele te dá um destino, ele te dá um ponto de contraste contra o presente, ele te dá uma ideia daquilo que você quer, em outras palavras. Um objetivo define progresso e torna o progresso algo estimulante, algo que você se sente motivado a perseguir, a ir atrás. Se você tem o que pensar, se você tem um plano, né? Você limita, você planeja, você posiciona e você de algum modo se ordena e se organiza a ir na direção daquilo. Outra coisa muito importante, ele fala a necessidade de você conhecer a tradição, de você conhecer a história, para você entender a realidade que você está vivendo agora. E outra coisa, uma pessoa que conhece a história, que conhece o passado, que conhece a história do seu país ou do local onde está, ela compreende melhor a realidade que ela está. Ninguém está dizendo aqui que a gente tem que aceitar tudo o que é tradicional ou concordar com tudo, mas você tem que pelo menos conhecer para entender como as coisas são e por que elas são como são e fazer as mudanças que forem necessárias e que forem benéficas. Ele diz aqui que a gente tem responsabilidade de ver o que estava antes de nós chegarmos a esse mundo e corajosamente aprender com isso e não somente. Quando você olhar para o passado, quando você conhece, quando você sabe, por exemplo, de certos erros que ocorreram no passado, você tem chances de não repeti-los. Por quê? Porque você tem o conhecimento de que determinadas ações vão gerar determinados resultados ruins. Então você tem a oportunidade de fazer diferente. É aquela frase que algumas pessoas falam: o povo que não conhece o seu passado está fadado a repetir os mesmos erros que foram cometidos pelos seus antecessores. Quando você enxerga a realidade como ela é, quando você quer fazer isso, além de ser um ato de coragem, isso te dá a oportunidade de fazer as mudanças que de fato são necessárias. Ele diz assim: é por essa razão que Nietzsche disse que o valor do homem é determinado pelo quanto de verdade ele poderia tolerar. Você não é de forma alguma o que você já conhece. Você também é tudo o que você poderia conhecer se você apenas pudesse. Então, você nunca deveria sacrificar o que você poderia ser pelo que você é. Você nunca deve desistir do melhor que reside dentro de si pela segurança que você já tem, e certamente não quando você já teve um vislumbre inegável de algo além. Se você prestar atenção no que você faz e diz, você pode aprender a sentir o estado de divisão interna e a fraqueza quando você está se comportando ou falando mal.
Isso é uma sensação corpórea, não é um pensamento. Ele mesmo diz que se ele faz alguma coisa ou diz alguma coisa que não é verdadeira, que não condiz com a verdade, ele diz que sente nele uma sensação aqui no plexo solar, né, que é uma região que tem tecidos nervosos. Eu aprendi a reconhecer essa sensação quando eu estava metindo, notando essa sensação, né, de que ele estava afundando, essa sensação de divisão. E aí isso, digamos, deduzia que uma mentira estava sendo formada ali. E frequentemente isso tomou de mim muito tempo para desentocar, digamos, esse engano. Às vezes eu estava usando palavras por aparência, às vezes eu estava tentando mascarar, camuflar minha verdadeira ignorância do tópico em questão, do tópico que ele estava discutindo. Às vezes eu estava usando as palavras dos outros para evitar a responsabilidade de pensar por mim mesmo. Se você prestar atenção quando você está procurando algo, você vai se mover na direção do seu objetivo. Mais importante, você vai adquirir informação que permite que seu objetivo seja transformado, porque também tem isso. Às vezes você tem um objetivo e você o planeja de uma forma. Mas à medida que você vai na direção daquele objetivo, que você vai ganhando informação para conseguir concretizar aquele objetivo, pode acontecer de você perceber que você precisa fazer algumas modificações. Às vezes acontece de a gente planejar algo que a gente pensa que é o melhor para a gente e durante o processo de busca para realizar aquilo ali, a gente percebe que aquele plano tem que sofrer umas modificações ou que aquilo ali não era exatamente tão bom para a gente. A gente percebe que tem algo que pode ser melhor. E aí, essa disposição de perceber isso faz com que a gente possa melhorar, faz com que a gente ajuste ou readapte ou melhore esse plano nosso. Ele diz, se você vive de acordo com a verdade, isso se revela a você e você vai ter que aceitar e lidar com os conflitos que o modo de ser vai gerar. Se você age assim, você vai continuar a amadurecer, vai se tornar mais responsável, tanto nas situações pequenas como nas situações grandes. Ele diz aqui também, mais abaixo, todo mundo necessita de ter um foco, todo mundo necessita ter um objetivo específico e concreto, uma ambição, um propósito na vida, um objetivo na vida, ou um significado, para limitar o caos e tornar a sua vida, digamos, mais inteligível, para que ele possa compreender melhor a situação, porque o mundo é tão complexo, a realidade é tão complexa que você não tem como focar em tudo que está nesse mundo. Você tem que focar em algo e perseguir aquilo. Aquilo se torna o seu propósito, porque se você não faz isso, você vai viver perdido, você vai viver completamente sem sentido, descentralizado, sem propósito algum na vida. E a meta, ele diz aqui, por exemplo, uma das metas poderia ser viver em verdade. Isso significa agir diligentemente, de uma maneira em que você chegue a um fim determinado, de uma maneira bem articulada. Por que optar, falar e agir de acordo com a verdade? Jordan Peterson diz o seguinte, dizer a verdade é trazer a realidade mais habitável dentro do ser. A verdade constrói edifícios que podem resistir 1000 anos, faz nações mais seguras e mais estáveis. A verdade faz o passado verdadeiramente passado e faz o melhor uso das possibilidades futuras. A verdade é o último e inexaurível recurso natural. É a luz na escuridão. Veja a verdade, diga a verdade. A verdade não vai vir sob a forma de opiniões compartilhadas por outros, assim como a verdade nem é uma coleção de slogans, nem é uma ideologia. E aí ele vai dando conselhos gerais, né, para terminar aqui a regra 8. Sua verdade é somente o que você pode dizer baseado em circunstâncias únicas da sua vida. Apreenda sua verdade pessoal. Comunique isso cuidadosamente de uma maneira articulada para você e para os outros. Isso vai fortalecer sua segurança e sua vida mais abundantemente agora, enquanto você habita a estrutura de suas crenças atuais. Se sua vida não é o que poderia ser, tente dizer a verdade. Se você se agarra desesperadamente a uma ideologia ou chafurda em niilismo, tente dizer a verdade.
Se você se sente fraco e rejeitado, e desesperado e confuso, tente dizer a verdade. Diga a verdade ou ao menos não minta. No próximo vídeo, eu vou conversar com vocês a respeito da regra 9, que é a seguinte: presuma que a pessoa que você está escutando talvez saiba algo que você não sabe. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.